Drifting on the ocean, sometimes I pass by an island, but there's nothing there for me. I move on as the wind blows. Olá pessoal do Pilares que Aprovam, satisfação estar falando com vocês. Eu sou o professor Edenilson e hoje nós temos um assunto muito importante a tratar. Nos últimos anos, como aparecem questões do professor Gerhard Lebrun nas provas de Sociologia, sejam elas realizadas na Universidade Federal do Paraná, seja em outras bancas. É muito importante a gente saber disso porque a curiosidade com relação a como as bancas formatam essas questões, como eles colocam textos do próprio Lebrun, é muito importante para o seu preparo aí no decorrer da nossa querida Universidade Federal do Paraná. O seu preparo é muito importante e às vezes é importante dar uma olhadinha no passado, dar uma olhadinha em questões aí que já caíram nas últimas provas. Pensando nisso, e compartilhar com vocês aí a nossa tela com relação a essas questões, o que de mais importante caiu ao longo da história com relação ao Lebrun. Acompanhe comigo a resolução de questões, bibliografia, o que é poder e mais do que isso, obras, textos de Gerhard Lebrun. Dá uma olhadinha nessa questão. Diz o seguinte: com efeito, o que é política? A atividade social que se propõe a garantir pela força, fundada geralmente no direito, a segurança externa e a concórdia interna de uma unidade política particular. Lembrando, concórdia aqui levado em conta a concepção de concordância. Segue. Não é dogmaticamente que eu proponho esta definição, pois outras são possíveis, mas simplesmente para ressaltar que, sem o uso da noção de força, a definição seria visivelmente defeituosa. Se numa democracia um partido tem peso político é porque tem força para mobilizar um certo número de eleitores. Se um candidato tem um peso político é porque tem força para deflagrar uma greve. Assim, força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influir no comportamento de outra pessoa. A força não é sempre um revólver apontado para alguém. Disse Lebrun no livro O que é Poder, 1981. Note que a banca traz a definição de poder para Lebrun e traz exatamente ipsis literis aquilo que ele coloca na sua bibliografia. É importante que isso acaba ajudando, auxiliando bastante no que tange à próxima questão, que vai aparecer nas assertivas. Por isso, acompanhe as assertivas. Qual é a relação entre força e política expressa pelo autor neste texto? Ou seja, você grifa, você circula relação e grifa força e política. Então, qual é a relação entre força e política? Alternativa A. Não há relação direta entre força e política, pois nenhuma se apresenta como componente essencial que permita explicar as diferentes formas do exercício de poder. Veja que ele coloca que não há nenhum tipo de relação entre essas questões, entre força e política. Alternativa B. A política e a força anulam-se enquanto categorias que pretendem explicar as diferentes noções de poder hoje existentes. O poder, por sua vez, é formado exclusivamente pela força, seja militar ou civil, pois ele é manifestação simbólica das estruturas de repressão. Veja que ele coloca que a política e a força anulam-se. Uma anula a outra na alternativa B. Foi isso que Lebrun nos disse, nos ressalta. A alternativa C significa afirmar que as estruturas de poder instrumentalizam a força e a política como forma de manter um determinado modelo de governança. A relação entre elas se dá nessa condição. Força e política só existem de fato quando as estruturas de poder, ou seja, o governo, considera tais estruturas necessárias para a manutenção de uma determinada ordem institucional repressiva. Então note que na alternativa C ela elenca que essas duas estruturas
se somam. A relação entre elas existem quando essas estruturas governamentais entendem ser necessárias usar principalmente a força para manter a instituição em pé. Lebrun disse isso. A alternativa D. Força e política não são conceitos excludentes ou contrários. Para que a política seja exercida, é necessária uma capacidade de mobilização, consentimento e construção de hegemonia por quem deseja agir politicamente. Assim, a força implica o poder de que se dispõe na construção de maiorias políticas. Nota que ele coloca que força e política não são contrários, não são excludentes, mas que o uso de força faz com que nós tenhamos maioria. A questão é, Lebrun disse isso, e na alternativa E, a relação entre política e força se expressa na destituição do poder e na construção das resistências nos movimentos sociais e nos sindicatos. A política e a força física são instrumentos usualmente presentes na militância partidária como forma de questionar o exercício de poder. Ou seja, por fim, a alternativa E trata da relação entre força e política, principalmente na destituição de poder e na construção de resistências, sejam elas sociais, sejam elas sindicais, sejam elas movimentos sociais de rua, previamente preparados ou espontâneos em rede social. Note, a militância partidária questiona o exercício de poder e, nesse sentido, nós temos o uso da força. A questão é, Lebrun disse isso. Tempo para sua resolução. Depois de muito pensar, eu tenho certeza que você deve ter assinalado a alternativa D. Muito embora a alternativa C pareça-se muito com o conceito de Lebrun, mas veja, algumas questões ali colocadas não pertencem. Note que força e política não são excludentes ou contrários. Veja, que para a política seja exercida é necessária uma capacidade de mobilização. Ele coloca isso muito claramente na sua obra. É necessário que haja consentimento, a construção de uma hegemonia, e ele coloca que força implica o poder de que se dispõe para construir maiorias políticas, que é simples, a totalidade não vai ser construída, mas o domínio sim, o domínio de um político, principalmente de um partido, para que ele possa exercer o seu poder, pode ser obviamente a construção de uma maioria simples, não é? Entendido isso, vamos para a próxima questão. O filósofo Gerhard Lebrun, em seu livro intitulado O que é Poder, discorre sobre diferentes abordagens do conceito de poder. Na apresentação da obra, tece considerações sobre o binômio poder-dominação, tendo como referência a obra de Michel Foucault. Escreve Lebrun, veja, é importante salientar que essa questão você vai grifar binômio poder-dominação, o que difere da anterior, que trata, olha só, da questão de força e política. Então, aqui poder e dominação. Note que fatalmente ele vai nos conceitos de Michel Foucault, um dos filósofos mais profundos no que tange o estudo do poder, o estudo da própria dominação. O que disse Lebrun? Quando a questão é compreender como foi e continua sendo possível a resignação quase ilimitada dos homens perante os excessos do poder, não basta invocar as disciplinas e as 1000 fórmulas de adestramento, que, como mostra Foucault, são achados relativamente recentes na modernidade. Sua origem e seu sucesso talvez se devam a um sentimento atávico dos deserdados de serem por natureza excluídos do poder, estranhos a esse. Talvez derivem da convicção de que opor-se a ele seria loucura comparável a opor-se aos fenômenos atmosféricos. Ainda que o poder não seja uma coisa, ele se torna uma, pois é assim que a maioria dos homens o representa. É preciso situar a tese de Foucault dentro dos seus devidos limites. O homem condicionado, adestrado pelos poderes, é o privilegiado, o europeu.
não é o colonizado, não é o proletário do terceiro mundo, né? Estes, o poder não pensa sequer em domesticar, domina-os e muito de cima. Veja que o Lebrun, nesse texto, faz uma crítica muito profunda à obra do Michel Foucault. Veja, ele não desmerece Foucault, só que ele coloca o seguinte: a maneira como Michel Foucault lida com o exercício de poder, com a questão da dominação, é com um povo de país de primeiro mundo, é um povo europeu, é um povo diferente, de velho continente, que se adaptou há muitos e muitos e muitos anos atrás. A Império Romano, a formação das monarquias nacionais, a figura de um papa, né, liderando uma cruzada. Então ele deixa muito claro que esse conceito de poder de Foucault é importante, mas ele esquece do proletário do terceiro mundo, do indígena, do afrodescendente, do pobre do terceiro mundo, que as esferas de poder são muito distantes dele. Entendendo isso, do seu livro O que é Poder, retirado de uma edição de 2004, com base na reflexão desenvolvida por Lebrun, é correto afirmar que alternativa A: o conceito de poder tem a possibilidade de ser interpretado a partir de noções como disciplina e de adestramento, construídas no próprio sujeito, considerando ao mesmo tempo a natureza estrutural e as condicionantes macrosociais do poder que orientam os indivíduos à ação social. Note que existem muitas relações, muitas leis, muitos costumes, muitas práticas que reunidas acabam gerando o que realmente é poder sobre as massas, massas menores, massas maiores, massas mais pobres. Compreendendo isso, Lebrun coloca isso em sua bibliografia. Na alternativa B, as diferentes enunciações do conceito de poder presentes na obra de Foucault devem levar em consideração a situação dos trabalhadores novecentistas em países de terceiro mundo. Do contrário, o poder só pode ser entendido como narrativa dos opressores. Na alternativa B, ele coloca o poder como narrativa dos opressores. E ele coloca que as diferentes enunciações presentes na obra do Foucault teriam que ter levado em consideração os trabalhadores novecentistas. Mas pense comigo, o nosso querido Michel Foucault morreu em 1981. Alternativa C: o poder é um fenômeno que prescinde das instituições políticas e sociais para que se manifeste. E conforme Lebrun, toda forma de poder é uma manifestação da domesticação e do adestramento do indivíduo para a ação coletiva, tendo como princípio a vigilância e a punição. Gente, a alternativa C, eu já alerto que ela se refere a teorias e teses do Foucault. Note que é uma teoria, uma tese que o próprio Lebrun teria criticado com relação ao Foucault, como inclusive ele o fez. Veja, ele não desmerece Foucault, ele apenas o localiza, dizendo: olha, as teses que o Foucault escreveu pertencem à Europa, né? Veja, um continente de velho mundo, países desenvolvidos europeus, tá bom? A alternativa D: a explicação oferecida por Foucault possui limitações e não corresponde à realidade das relações de poder existentes no mundo moderno e contemporâneo, sobretudo quando se destaca a análise do proletariado do terceiro mundo. Veja, a letra D critica Foucault dizendo que ele não escreveu a tese sobre poder que seja no século XVIII, XIX e XX. Na real, a gente não pode esquecer que o Foucault é um filósofo pós-moderno, ele é do século XX, faleceu no fim do século XX. Portanto, cuidado com a letra D. E a letra E: as relações de poder serão compreendidas em profundidade se assumirmos como parâmetro de nossas análises os processos de colonização no século XIX e a opressão ao proletário do terceiro mundo. Note que a alternativa E trata dessa relação de poder compreendida apenas no processo de colonização. Ele acaba cercando essa questão a um dado momento histórico e a um dado tempo e a um dado espaço. Senhores, para a análise e compreensão dessas questões, vou lhes dar mais alguns segundos para rever o texto, porque ele é muito revelador
e depois um tempo para a resolução das questões. Leia o texto novamente. Agora, tempo de interpretação desta questão. Compreendido isso, o senhor e a senhora devem ter feito a marcação na alternativa A, na alternativa que trata do conceito de poder que tem a possibilidade de ser interpretado a partir de noções de disciplina e adestramento, considerando a natureza estrutural e principalmente as condicionantes macrosociais de poder que nos orientam à ação social. É exatamente o que Lebrun coloca na sua bibliografia. Vamos à próxima questão? Diz o seguinte: Descartes acreditava nada saber em física se não obtivesse o equivalente de uma certeza matemática. Nesse ponto, Locke toma Descartes ao pé da letra, estando estabelecido que uma tal certeza na física está fora de alcance, dela não podemos saber nada propriamente falando. Essa resignação é o suficiente para mostrar que, muito embora a evidência demonstrativa não possa ser transferida para questões de fato, ela pode continuar desempenhando o papel de escala de apreciação. Veja que o Gerhard Lebrun faz aqui uma pontuação bem interessante. Existem confusões teóricas, novas teorias surgindo, novas conceituações, um debate profundo aqui entre John Locke e René Descartes, e que muitas dessas teorias a gente não consegue apreender, apreciar, compreender. E o Lebrun coloca que muitas delas servem para a gente apenas admirar, apreciar. Nesse sentido, com base na comparação de John Locke e de René Descartes feita por Gerhard Lebrun, é correto afirmar que a alternativa A, apesar de empirista, John Locke mantém a posição cartesiana que situa na demonstração matemática o modelo do conhecimento por excelência. Veja, John Locke, segundo Lebrun, ele leva em consideração que o conhecimento acima de tudo, independentemente das diversas teorias, assim como Descartes, que o pensamento, não é, consegue comprovar, compor a nossa existência. Alternativa B, ao reconhecer que a demonstração matemática não tem lugar na física, Locke rompe com o quadro epistemológico de Descartes. Será que John Locke realmente rompeu com Descartes? Será que quando ele acaba fazendo o estudo da sua bibliografia ele não o leva em consideração? Alternativa C, a demonstração matemática não encontra lugar no quadro epistemológico desenhado por John Locke, pois ela é destituída de fundamento empírico. A letra C está dizendo que matemática não tem fundamento empírico. Nossa, que questão muito, muito, muito torta. Alternativa D, a física moderna, em vez da matemática, é que fornece o modelo de conhecimento tanto para o empirismo de Locke quanto para o racionalismo de Descartes, pois nela combinam-se a demonstração matemática e a testabilidade empírica. Será que esses modelos matemáticos e físicos, sejam elas no empirismo do Locke, no racionalismo de Descartes, remetem a uma testabilidade empírica? Será que era isso realmente que os autores imaginavam quando da criação de suas teses, leis? E na alternativa E, derradeira, por ter compreendido Descartes de forma literal, olha só, de forma literal, Locke empreendeu uma crítica superficial ao cartesianismo limitada à mera recusa das ideias inatas. Meus queridos, você acreditaria realmente, mesmo não tendo lido nenhuma obra do Locke, que se ele fizesse referências, quiçá, ao nosso querido René Descartes, ele teria feito essas referências de forma pouco profunda, de forma superficial? Será que isso seria esperado realmente de John Locke? Senhores, tempo para a sua resolução.
Compreendido isso, senhores e senhoras, é fato que vocês devem ter demarcado a questão, a alternativa A. Ela realmente trata da veracidade em que, apesar de empirista, John Locke mantém posição cartesiana, é verdade, demonstrando na matemática o modelo do conhecimento por excelência. Só a matemática consegue provar, consegue demonstrar as suas teses, as suas teorias. Muito bem, vamos seguir em frente com uma nova questão que diz: nunca acreditei que o estudante pudesse orientar-se para a filosofia, porque tivesse sede da verdade. A fórmula é vazia. É de outra coisa que o jovem tem necessidade: falar uma língua de segurança, instalar-se num vocabulário que se ajuste ao máximo às dificuldades, munir-se de um repertório, de topoá, em suma, possuir uma retórica que lhe permitirá todo instante denunciar a ingenuidade do cientista ou a ideologia de quem não pensa como ele, disse Lebrun. Gosto muito desse texto porque ele trata o jovem, trata você de uma forma muito madura, reconhecendo que o jovem, isso é fato, ele vai em busca do conhecimento, não é? Ele estuda, ele lê, ele muda muitas vezes a linguagem científica, seja de uma obra, seja de um texto, para se fazer entender, e julgar também. Por isso, vamos às alternativas. Ao pensar o ensino de filosofia a partir dessa pesquisa, dessa perspectiva, Favaretto, destaca que, veja só o que coloca ali esse texto. Todo aluno está apto a filosofar, já que se trata fundamentalmente de um exercício de retórica. Filosofia é só retórica, não é pensamento, não é moral, não é análise da vida, do comportamento. B. A vivência dos alunos e o debate sobre as suas ideologias constitui o ponto de partida de qualquer projeto atual de ensino de filosofia. Será que quando vamos planejar filosofia, seja também pensar nas ciências humanas ou na sociologia como um todo, nós temos que partir unicamente do conhecimento prévio dos alunos? Ou será que nós não temos que ir na profundidade, na história da filosofia, não é? Nos seus maiores autores, nos clássicos, é claro, refutá-los se necessário. Na alternativa C, os alunos, através da leitura e interpretação filosófica, educam-se para o domínio dessa linguagem. Veja, quanto mais se lê, quanto mais se interpreta, quanto mais se aprofunda. Será que os jovens se adaptam, interpretam e dominam a filosofia? Será que não merece treinamento, leitura, estudo, qualquer tipo de conhecimento? Na alternativa D, perdemos por completo a noção da história da filosofia como uma evolução na busca da verdade, restando-nos apenas a abordagem temática. Será que a gente perdeu a história da filosofia? Será que nós perdemos ela no tempo? Não restou mais nada? Incendiou-se junto com o Museu Nacional? Alternativa e última deste nosso encontro. A filosofia deve progressivamente voltar-se para o desenvolvimento das competências da retórica e da expressão linguística. Será que a filosofia deve preocupar-se com a retórica? Não deve preocupar-se com o pensamento, com o amor ao conhecimento? Será que a letra E faz sentido? Tempo para a sua resolução. Muito bem, senhor e senhora, depois de você ter analisado profundamente essa questão, a única e óbvia é a alternativa C, realmente, pois os alunos lendo, treinando, interpretando, aprendem a se educar no domínio filosófico. Ele requer muita leitura, ele requer muito aprofundamento. Meus queridos alunos,
Pilares que aprovam, gostaria muito de lhes dizer algumas palavras. É importante você planejar o seu estudo diariamente, revisando aquilo que você leu, aquilo que você estudou, aquilo que você treinou no dia anterior. Então, se você assistiu, por exemplo, a uma aula de sociologia numa sexta-feira, no sábado cabe a você revisar, num curto prazo, 15, 20 minutos, dependendo da profundidade. A leitura dos textos é importante, sempre grifar palavras-chave é muito importante. E depois, evidentemente, entre você fazer mapas mentais, mapas conceituais, é básico para que você alcance o conhecimento, é básico para que você vença. E a maior torcida que nós temos nesse momento é exatamente isso. A sua vitória, a sua conquista pessoal, que derivou de muita leitura, derivou de muito trabalho, derivou de muita dedicação. Semanalmente, eu sempre coloco entre sábado e domingo revisar o curso desde o início, fazendo aquelas leituras básicas dos seus mapas mentais, dos seus grifos e das suas anotações. O como estudar é muito importante também, e um planejamento de aulas com intensidade, e um planejamento de estudos em horário alternado, com organização, até mesmo cartesiana, se faz necessário. Não esqueça disso. Cuide-se. Em breve estaremos aqui de novo com mais um tema para a Universidade Federal do Paraná. Até lá! Drifting on the ocean, sometimes I pass by an island.